sobre essa questão de quando existe uma necessidade, plante uma semente. É esse conceito. 1 Coríntios 9, 6. Abre a sua Bíblia para mim em 2 Coríntios, 1 Coríntios agora, 9 e 6. Vire lá a sua Bíblia, 1 Coríntios 9 e 6. Vamos ler esse versículo. Olha o que a sua Bíblia diz sobre esse conceito que eu vou falar agora. A proporção da semeadura está ligada à proporção da sua colheita. Amém? É 2 Coríntios 9, 6. A proporção da semeadura está ligada à proporção da sua colheita. Amém? 9 e 6. Quantos acharam? Digam glória. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também. E o que semeia em abundância também ceifará. Fala assim: Deus, na lei da semeadura, Ele colocou proporção. Se você semear muito, você vai colher muito. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Tem alguma coisa mais clara do que isso? A proporção da sua semeadura está ligada à proporção da sua colheita. Você semeia pouco, você colhe pouco. Você semeia muito, você colhe muito. Amém? Fala assim, irmão, é preto e branco. Não tem linha cinza no meio dessa revelação, desse versículo. Amém? Como Deus supre as nossas necessidades? Quando existe uma necessidade, Ele quer que nós usemos o princípio da semeadura. Amém? Vamos lá. Pastor, então tá bom, já entendi que o princípio da semeadura, ele é o segredo de toda a provisão divina. Ok, você entendeu isso? Quantos entenderam isso? Entenderam? Para quem ficou claro isso aí, Pedro? Que o que você semear, você vai colher, e a provisão das suas necessidades, elas vão vir da sua fidelidade, da sua semeadura? Quantos já entenderam isso? Agora a pergunta fica assim, pastor, então como que eu vou semear com sucesso? Como que eu vou semear com entendimento? Porque eu quero literalmente que esse princípio funcione para mim. Eu quero que isso funcione de maneira eficaz para mim. Como que eu vou semear uma semente com sucesso? Eu quero que você aprenda isso nessa noite. Número 1. Quando você for plantar uma semente no mundo espiritual, na lei divina, ou em qualquer área da sua vida, você tem que entender o seguinte, que Deus, Ele vai avaliar a condição de cada coração. Diga comigo assim, Deus avalia a condição do seu coração. Pastor, explique isso aqui para mim. Olha aqui para mim. Isso aqui tem que ficar claro na sua mente, para que você entenda que Deus não está olhando para a semente em si. Deus não está olhando para aquilo que está sendo dado, ou aquilo que está sendo semeado. Fala comigo, se o problema não está na semente. O sucesso depende do semeador. Fala assim, a semente não tem problema nenhum. O problema está no semeador. E como que o problema está no semeador? Eu conheço muitas pessoas que estão semeando, pastor, semeio, pastor, estou dando, pastor, estou fazendo, mas a coisa não acontece. Qual que é o problema, pastor? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que a lei da semeadura não está funcionando com o sucesso que eu espero na palavra de Deus? Então você vai entender, primeiro, que Deus avalia a condição de cada coração. Antes de eu abrir Mateus 13, você já vai dando aquela folheada na sua Bíblia, lá em Mateus 13, vai lá, Mateus 13, e versículos de número 3 a 8. Já deixa sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos ler. Mas antes de eu ler Mateus 3 e 8, eu quero levar vocês lá no livro de Gênesis. O que aconteceu na primeira história da Bíblia Sagrada a respeito de oferta? Quantos se lembram? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Qual é o nome daqueles filhos?
Como é? Como? Caim e Abel. Caim e Abel. Fala para o seu irmão assim, Caim e Abel. No primeiro livro da Bíblia, você vai aprender que Deus avalia o coração das pessoas quando elas estão semeando. A Bíblia diz que Caim e Abel vieram adorar a Deus com as suas ofertas. Eles vieram apresentar a Deus a sua semente, a sua semeadura. E a Bíblia diz que Abel trouxe uma ovelha, sem mancha, nada nela, e ofereceu ao Senhor. E Deus recebeu aquela oferta. Porém, Caim ofereceu também do fruto da terra. E o problema não estava que um ofereceu uma ovelha e o outro fruto da terra. Porém, a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. E você fica se perguntando, puxa vida, Deus, por que o Senhor rejeitou essa semente? Por que o Senhor soprou? Deus não aceitou. Diga comigo assim, porque Deus sondou o coração daqueles que estavam semeando. Olha para o seu irmão, a sua semeadura, para ter sucesso, make sure, certifique-se que o seu coração é um coração que agrada a Deus. Aonde que eu aprendo isso, pastor? Mateus 13, 3 e 8. Vamos ler a Bíblia. Quando tem a Bíblia aberta, diga amém. Eu vou pedir para minha tia ler esse. A Ana vai ler espaçadamente para nós comentarmos. Marque na sua Bíblia aí, por favor. 13, de 3 ao 8, por favor. De muitas coisas me falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Quando caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Meu Deus. Fala para o seu irmão, está vendo, irmão? Não basta só semear. Você tem que semear a semente com sucesso. Você viu que o semeador que saiu para semear, fala assim, irmão, o semeador saiu para semear. O semeador saiu para semear. Mas de 4 lugares que ele semeou, 3 deles fracassou. De 4 lugares que ele gastou daquilo que ele tinha, que às vezes era até uma necessidade, ele colocou em lugar errado. Fala para o seu irmão assim, irmão, fique esperto. Fique esperto. Vai, irmão, fique esperto. Fique esperto. Você já está em necessidade. Você ainda quer colocar em lugar errado? Olha que coisa. A pessoa demora a se convencer que ele tem que plantar uma semente naquilo que ele mais necessita. Aí ele se convence e ainda corre o risco de colocar aquilo que ele tem em lugar errado. Fala para o seu irmão, Deus não quer isso. Só que olha o que Jesus está ensinando, tio. Que de 4 lugares que existem, de 4 condições, 3 foram rejeitadas. E a semente não frutificou, não deu resultado. Meu Deus. Pastor, então como que eu vou semear com sucesso? Olha para aquele quadro ali. 4 condições que o nosso coração pode apresentar. Fala assim, para a sua semente ter sucesso, você tem que saber como que está a condição do seu coração. Primeira condição que apresentou na parábola é que o semeador era um semeador descuidado. Diga comigo assim, descuidado. Fala assim, com finanças, você não pode ser descuidado. Briga com ele aí, não seja relaxado. Para depois você não culpar Deus. Para depois você não falar assim, não dá certo, Deus não me prospera, Deus não... O primeiro semeador foi um semeador que saiu descuidado. Ele pegou, que semeador que você já viu, irmão? Que sai jogando semente
para a semente cair na beira do caminho? Que